Buonasera, muito boa noite. Aqui está o Alma Italiana, o programa que conecta com a arte, com a cultura, sim, com os negócios e também com histórias inspiradoras. E nesta semana nós vamos falar sobre o poder da história, da cultura e da arte. Nós recebemos aqui no Alma Italiana com muitíssimo prazer o nosso colunista, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, médico Francisco Morelli. Buonasera. Buonasera a tutti. Estamos novamente aqui para divulgar a nossa cultura italiana através desse maravilhoso programa Alma Italiana. E também conosco o pesquisador Edson Huttner, pós-doutor em História e doutor em Teologia. Boa noite, professor. Buonanotte a tutti. É um piacere estar aqui per questo programa hoje com tutti nós, né? E gaúchos, né? Que também falam a língua italiana. E também o artista multifacetado Wagner Torre, que por onde vai encanta e irradia beleza e arte através da sua música. Muito boa noite. Boa noite, Cris. Sempre uma alegria, um prazer estar contigo aqui. Obrigado pelo convite, sempre muito bem-vindo. Mais conhecido como Wagner Love. Olha, só transmite amor, carinho, afeto para esse povo todo. Obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela presença. Amado. Eu que agradeço você. Gentil presença. Vocês, depois eu vou pedir uma musiquinha, posso? Claro, com certeza, então sempre pode. Sempre. Então tá. Mas tu vai ler meus olhos e já vai saber qual é, né? Já. Essa é uma pegadinha. Tá combinado, tá combinado? Antes de começar, eu gostaria de lhe cumprimentar, professor, pelo sucesso da sua exposição na Itália, que nos rendeu muitos frutos, além da cultura, além da história, uma visibilidade à competência gaúcha. Parabéns, verdade. E todo mundo, vou dizer assim, nós somos peças de uma grande engrenagem, né? De sabedoria. Quando nós aproximamos essas ilhas de conhecimento, todos nós sabemos mais, né? E estar em Bolonha foi algo maravilhoso. O que, de forma bem resumida, nós podemos compartilhar com os nossos amigos sobre esse evento em Bolonha? Olha, eu vou dizer assim que o Rio Grande do Sul, né, até por estas descobertas que realizamos com alunos também, né, nunca nos sentimos tão próximos da Itália como agora. Né? Por quê? A época da Revolução Farroupilha, né, que queria uma república, era a mesma época que também no ressurgimento italiano queria uma república. E se falamos hoje de alma italiana, nós diríamos que nós temos duas almas, a gaúcha e a italiana. Por quê? Porque esses que pensavam uma república na Itália, como Garibaldi, né, o Tito Livio Zambeccari, que foi o idealizador da nossa bandeira, né, como o Rossetti, que foi o jornalista sem face. Nós não encontramos a face dele ainda, né, que ele foi morto em Viamão. Então são personagens que vieram para cá e nós aprendemos com eles. E eles também aprenderam quando retornaram, né? Então, eu vou dizer assim que a nossa cor da bandeira do Rio Grande do Sul hoje, né? Essa trilogia, né? Essa onda tricolor, né? Verde, amarelo e vermelho, nos veio com a inspiração de lá, com certeza. O senhor trouxe a bandeira? Eu trouxe a bandeira, né? Hoje é a atual bandeira do Rio Grande do Sul, né? Quando o Tito Livio fez essa bandeira, onde é que ele fez essa bandeira, né? Ele fez na Argentina, em Buenos Aires, em 1833. Mas na época, o amarelo estava no centro, né? 3 anos depois, com a Revolução Farroupilha, oficialmente, no dia 12 de novembro de 1836, colocaram o vermelho para o centro. Mas é a mesma simetria, são as mesmas cores. E esse vermelho representa? Uma divisão, né, com o Império, na época, português, que cobrava taxas altas, né? Como a gente vê hoje, né? Nada muito diferente. Nada muito diferente, né?
Então, eles queriam uma separação, mas uma autonomia ao mesmo tempo. É por isso que eles deixaram ainda essas cores, né? Porque eles queriam continuar, né, com essa identidade ao mesmo tempo que eram portugueses, né? Mas com uma independência, né? E olha que interessante. Quando o Tito Livio, isso é muito importante, o Tito Livio ele é bolonhês. Por isso que nós fomos para a Itália, para a terra onde ele nasceu e onde ele morreu depois, em 1862. Né? Então, ele foi preso com Bento Gonçalves, né, em 38, em 36, naquele período, e ele não voltou mais, mas ele já tinha feito a bandeira. Né? Nos deixou um legado. Nos deixou um legado. E mesmo lá preso no Rio de Janeiro, ele fez a bandeira do estado do Rio Grande do Sul, deram material para ele, né? Muito bem, ele volta para a Itália, né? E lá, no Museu do Ressurgimento, ele tem uma cópia da primeira bandeira que ele fez, assinada por ele, né? E o que foi mais importante, lá existe um quadro, né, com ele, né, e com o lanceiro negro com a bandeira que ele fez. Então, na verdade, lá pelas tantas cai a ficha, né? É isto mesmo. Foi ele que fez o primeiro desenho. Então, essa bandeira da Revolução Farroupilha, né, já com o vermelho no centro, ela continuou sendo, assim, um parâmetro das pessoas que queriam uma orientação, né, e uma identidade. Mas a bandeira da Revolução Farroupilha, ela não tinha o brasão de armas no meio ainda, né? Isso só foi colocado oficialmente em 1966. Mesmo a bandeira, né, do Rio Grande do Sul, de 1897, ela não tinha brasão. Alguns colocavam, como hoje alguém coloca o símbolo do Grêmio, ou do Inter, assim, para divulgar, né? Mas então, em 66, nós temos, então, o brasão de armas. E o que nós temos ali, Cris? Aqui nós temos liberdade, igualdade e humanidade. Não só as cores, mas isso é do Mazzini, né? Do movimento do Ressurgimento italiano, que esse jornalista Rossetti já escrevia no seu jornal O Povo. Tem uma aguinha ali, professor. Então, assim, nós temos, então, por essas cores e esses ideais que queriam essa independência, né? Nós temos, assim, essa coligação direta. Aí pergunto assim, mas é um italiano, por que não foi um português? Muito bem. Em 1975, o Internacional, né, ele foi campeão do Brasil. Quem é que fez o gol? O Figueroa. Ele era um chileno. Não, mas por que não é gaúcho? Não, ele estava no time. Claro. Então, o Tito Livio estava no time também, né? Então, e não deixou de fazer um gol, né? E não deixou de fazer o gol, né? E deu a Copa, né, pro Internacional, que depois o Grêmio ganhou outras também, né? Também. Ganhou outras também, né? Então, assim, essa exposição lá em Bolonha, com abertura no dia 10 de junho, né, estava repleto com a abertura, mas um dia antes teve um encontro com a imprensa local. Né? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Dando uma retribuição a esse italiano que fez tanto por nós, né? E deixamos a bandeira do Rio Grande do Sul lá. Que bacana! E o senhor, como cidadão de dois mundos, o que acha disso? Eu acho maravilhoso essa simbiose entre o nosso povo brasileiro com o povo italiano. Eu sou suspeito, né? Porque eu sou dos dois, nascido no Brasil, feito na Itália, como digo, né? Devido ao respeito, vim no ventre da mamãe, dos dois times, tenho a dupla cidadania, então é uma satisfação enorme. E ser gaúcho mais ainda me satisfaz. Todas as vezes que eu viajo com a minha família, eu levo a bandeira do Rio Grande do Sul e a do Grêmio também. Maravilha! E aí, o imortal! E faço fotos em lugares assim tradicionais de tal lugar, né? Então, não desmerecendo o Brasil, evidentemente, né? Claro, nosso país maravilhoso, mas eu levo a do Rio Grande do Sul e a do Grêmio. E aí, então, a simbiose se torna melhor ainda, mais forte, mais coesa. E o que o nosso artista multifacetado, Wagner Torres, não é Torres, é Torres,
para completar esse cenário de amor às terras, à tradição e a competência gaúcha, Aleimar. O que tu vai nos trazer em termos de música, Wagner Torre? Olha, Cris, vou trazer aquela música famosa que fala sobre celebração, a bebida mais famosa do mundo, champanhe, que apesar de ser francesa, mas ela fala sobre celebrações e tem essa belíssima música que diz assim, ó, Champagne per brindare un incontro con te che già eri di un altro, ricordi se era stato un invito, stasera si va tutti a casa mia, così cominciava la festa e già ti girava la festa per me, lo contavano gli altri, seguivo con lo sguardo solo te. Lo so, mi guardavi, lo so, la scusa rivale per rimanere soli io e te, e poi cercare via perché amarti con te sei la prima volta, l'ultima. Nos últimos tempos, não faltaram desafios para o Rio Grande. Agora, o desafio é outro: construir o futuro. Um futuro que tem crescimento, mas de forma sustentável, que tem produção e preservação, que tem novas oportunidades para todos. A escolha é nossa. Por isso, a Assembleia Legislativa vai buscar soluções para o desenvolvimento do Estado com o Pacto RS 25, porque o crescimento sustentável é agora. Voltamos com a alma italiana, a moda italiana, com a intensidade e alegria italianas. E a minha sala de visitas repleta de mentes brilhantes e corações generosos. O vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o médico Francisco Morelli, o nosso professor que veio da Itália, realizando uma mega exposição em Bolonha, professor Edson Rotner, e o artista multifacetado, Wagner Torre. Wagner, nós viemos de uma pandemia, de uma revolta das águas, e a música, ela foi fundamental para que as pessoas mantessem a fé, o otimismo e buscassem forças, sei lá eu de onde, para enfrentar um cenário tão desafiador. Que força e mágica tem a música? Pois é, Cris, a música, na verdade, ela lida com os sentimentos. Então, tudo que traz para a gente o despertar de sensações, de sentimentos, seja alegria, seja tristeza, né, ou melancolia, ele vai mexer com sentimentos. E nós, né, como seres humanos, temos que aprender a lidar com sentimentos, né, de alguma forma positivos, né, ou outros nem tão positivos. Mas, enfim, despertar sentimento trabalha também a nossa saúde, né? Música, trabalhando com os sons, trabalha com saúde também, né? Com saúde corporal, saúde mental, despertar de sentimentos. Então, o que salvou, acredito eu, né, a mim na pandemia, foi justamente continuar trabalhando com música, né? É uma ocupação, é um hobby, é um amor, né? É uma paixão, aliás, né? E também é um trabalho. Então, poder trabalhar com todos esses sentimentos, né, ao longo da pandemia, depois da enchente, eu acho que trabalha essa questão do equilíbrio emocional para a gente. A música traz isso para mim e acredito que traga para muita gente, né? Despertar da memória,
né? Memórias de infância, memórias afetivas, e isso vai trabalhando a nossa saúde, né? E do ponto de vista da medicina, doutor Morelli, como é que a ciência vê a questão da música como terapia, ou enfim? Com certeza é uma terapia. Traz, como eu disse, já falei agora há pouco, Wagner Love. É amor, traz aproximação, traz carinho, traz um alento para as pessoas, né? Independente qual é o tipo de música que a pessoa goste, cada um tem o seu estilo, mas o importante é que a música traz nada mais que uma musiquinha. Tu tá ali, tucanadão, papapá, daqui a pouco tu liga o teu radinho do carro, ali em casa, na sala, o radinho de pilha, bota uma musiquinha, já teu astral sobe, né? Então, isso é maravilhoso para a saúde, para a mente das pessoas nesses dias difíceis, pós-pandemia, pós-Covid, pós-águas, pós isso, pós aquilo, pós pagar conta, pós uma musiquinha sempre cai bem. Sabe que me chamou a atenção quando nós gravamos o Alma Italiana Speciale no coração do Shopping Total, fora do estúdio, depois que 2 artistas musicais estiveram conosco, o Vander e o Wagner, os lojistas, os funcionários do shopping e as próprias pessoas, elas entraram no movimento, elas largaram os seus compromissos e entraram nessa imersão musical, as pessoas na escada rolante abanando e cantando. Foi um momento raro, né, doutor? Foi o encerramento da nossa 19ª Settimana Italiana, a melhor de todas, dessas 19 que tivemos. Foi um dia maravilhoso, foi um momento maravilhoso, abrilhantado pelos 2 nossos amigos cantores, o Vander e o Wagner. É uma dupla já. Os 2 então, Ws. E aí, então, eu fiquei muito feliz pela sociedade, pela comunidade e, claro, pessoalmente, pelo mais um sucesso e o melhor de todos, graças à ajuda de todos que participaram. Agradeço novamente a todos que participaram da Settimana de uma forma ou de outra, que abrilhantaram todos os momentos, e eu fico muito feliz, espero tê-los novamente conosco no próximo, na 20ª Settimana, que já estamos trabalhando nisso. Aviso a todos. Falar em trabalhar, Wagner, por muito tempo tu foste comissário de bordo, né? Exato. E do voo para a música, conta um pouquinho sobre essa tua imersão como comissário de bordo e essas experiências vivendo em países, em sociedades tão diferentes. Ótimo, excelente pergunta, Cris. Sabe que exatamente, eu fui trabalhar na Emirates, né, que é uma empresa de Dubai, nos Emirados Árabes. E aí o que acontece? Eu fui para lá em 2009 trabalhar, acabei trabalhando 4 anos pela empresa e graças a essa oportunidade, né, com a Emirates, eu consegui conhecer 44 países, né? Eram voos obviamente rápidos, então eu tinha que retornar aos destinos e tal para conhecer, mas o mais interessante foi que eu voava, a cada voo que eu fazia, eu voava uma média de 90, 100 horas por mês, né? Nossa. Lá fora, a base era Dubai, então a gente viajava o mundo inteiro. O que aconteceu? Eu voava com geralmente 10 ou 12 nacionalidades diferentes por voo que eu fazia. Eu fazia uma média de 8 voos por mês, né? Então, gente, então imagina quantas culturas eu consegui interagir, né? Eu consegui praticar, né, o italiano, eu já praticava o francês, o espanhol, o inglês, era a língua oficial do país, né, também, além do árabe, né? Mas apesar de eu não falar árabe. Mas então foi uma experiência cultural, assim, muito interessante, Cris. Então eu conseguia conciliar a música e aí ainda conseguia voar e viajar o mundo trabalhando, né? E aí conseguia conciliar a música. Então tinha essa troca cultural, né? Tanto na parte dos voos, né? Ou seja, conhecendo pessoas, colegas trabalhando comigo, passageiros, e também eu consegui conhecer pessoas, interagir com outras pessoas de outras culturas e outros países, trabalhando com música em Dubai. Então foi muito boa essa experiência, foi super válida, talvez uma das melhores da minha vida, né? Até hoje. Perfeito. Professor, o senhor que esteve essa temporada na Itália, o que lhe pareceu, assim, o senhor se sentiu em casa, a diferença cultural foi muito grande, qual foi a sua experiência? Olha,
Primeiramente, eu já tinha morado uma época na Itália. Ah, sim. Então, isso fez a diferença, né? Então, eu me senti, assim, muito em casa lá pela acolhida que eles deram, né? Então, isso foi, assim, maravilhoso. Tinha muitos lugares que a gente ia lá, que tinha sempre música, né? Só tocando ali, tanto na zona urbana da cidade, nas ruas, né? Que é uma tradição muito linda lá, né? Então, foi maravilhoso isto, né? E falando em música, a música italiana eu escutava no rádio, né? Sempre. Então tinha as músicas das paradas italianas. Eu vi que tinha uma, duas muito lindas ali que eu vou ter que pegar depois, era tão linda, né? Eu vou ter que agora no Google, né, procurar essa música para ver se eu encontro de novo, né? Pede para o Wagner cantar no nosso próximo. Eu vou ter que encontrar essa música, eu vou ter que encontrar essa música. E além da música... Quem sabe nós cantamos para ele, né? Quem sabe, por que não, né? Professor, e em termos de gastronomia, a gente não pode deixar de perguntar o que lhe chamou a atenção, que o senhor queria trazer um pouco aqui para nós. Olha, eu vou fazer uma propaganda para Bolonha, né? Porque lá é tida como uma das cidades principais da culinária italiana. Sim. Né? Então, a gente pede lá um macarrão, né? Por gentileza, uma pasta, né? Eles vão fazer. A bolonhesa, é claro. Isso, né? Eles vão fazer. Né? Então, tu percebe que tu come uma massa ali, ela tá viva, né? É diferente, né? Eu quero saber como é que eles fazem essa massa, essa pasta, né? Então, assim, isso nos atrai muito, essa cultura italiana. Você entra lá, como vocês já foram, né? Num restaurante ou algum lugar, tem muita coisa assada, ou é pizza, ou é sanduíche, etc. Isso faz parte da culinária, né? É a alma, né, da culinária italiana. E realmente uma pizza, assim, o valor dela, embora não sou especialista na área, né? A gente sabe pelo gosto, que é a massa, né? No forno. Essa sexta-feira, friozinho, e eu já estou ficando com água na boca. Doutor Morelli, qual é o seu prato preferido italiano? Italiano? Um belo piatto di rascatelli. Ai, olha só, isso é para nos judiar. Wagner? Olha, além da pizza napolitana, que é uma das minhas favoritas, realmente, Cris, acredito que o fettuccine, né, funghi, né, adoro também, ragu também, adoro, né, fettuccine, espaguete, enfim, a massa em si, mas vários molhos, né, italianos, principalmente o funghi, gosto bastante, e o molho ragu, né, o ragu tradicionale com parmigiano reggiano. E se você que está nos assistindo tem uma receita da nona e quiser compartilhar, coloque Cris Forte no Instagram. Cris Forte com 2 T's e nós vamos compartilhar. E de repente você vem até o programa para falar da sua receita. Mas quem tem uma receita de sucesso e aonde você desfruta deste clima intenso é na sociedade italiana. Qual é a nossa agenda para o mês de agosto? A nossa agenda para o mês de agosto, a mais importante, temos uma atração internacional no Giovedì Culturale, dia 21 de agosto, às 19h30. Eu vou ter que dar uma coladinha aqui para um texto. Fazer o quê? Na próxima, então, no próximo Giovedì Culturale, dia 21 de agosto, receberemos o professor Dr. Antonio Tucci, da Universidade degli Studenti di Salerno, para o encontro Voci Critiche, la eredità culturale del secondo Novecento italiano. Uma oportunidade única para mergulhar nas vozes e visões que marcaram a segunda metade do século XX na Itália, analisando seus impactos culturais e sociais até o dia de hoje. Espero vocês lá. Não percam, 21 de agosto, ponham na sua agenda. Giovedì Culturale, Sociedade Italiana, João Teres 317. Aguardo vocês lá, serão bem-vindos e não se arrependerão com esta participação internacional, ok? Um abraço a todos, espero vocês. E se ficou alguma dúvida, visite o nosso Instagram, Sociedade Italiana RS. Nos encaminhando para o encerramento do programa. Nossa, nós já estamos com saudades. Eu agradeço muito a presença do nosso colunista, vice-presidente da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul, o médico Francisco Morelli. Muito obrigada.
Obrigado. E já louco para comer um rascatelli. Ah, eu também. E fazer uma música com o nosso grande amigo Wagner Torres. Será que só pelo meu olhar tu já sabe, né? Já sabemos. Já estão, né? Já descobriu qual é a música? Já descobri. Qual é a música? Captei. Professor Edson Huttner, sempre um prazer tê-lo conosco, porque o senhor traz a história. E quem conhece a história entende o presente e projeta o futuro. Não é verdade? Verdade. E os nossos estudantes, rapidamente, eles estão aderindo à história ou não? Olha, é incrível o interesse, tanto é que eles querem participar, né? E uma aluna, a Fabiana, né, ela deu a ideia de acrescentar também um banner sobre a história da Anita Garibaldi, que já está fazendo parte da exposição. E nós vamos trazer o professor de volta para falar sobre a Anita Garibaldi, que tem uma grande simpatia por parte da população do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Falar em simpatia, já descobriu qual é a música, Wagner Torres? Com certeza, Cris. Vamos cantar juntos, hein? Vamos lá. Essa aqui todos os italianos sabem. Bora lá! Penso che un sogno così non ritorni mai più. Cantiamo! Vamos lá. Mi dipingevo le mani, la faccia da blu.